não consegue reaver o número do protocolo, e que ela vai ter que apresentar na vara. Bom, então a primeira coisa que eu acho que quando você acaba de fazer preenchimento dessa tela, aparece aqui que diz quais os documentos que tem que apresentar na vara da infância. Mas como isso também não é padronizado, também dará confusão. Por que não é padronizado? Por exemplo, no Rio de Janeiro existem fatores. Então lá na relação está dizendo certidão do distribuidor. E ninguém vai saber qual o distribuidor entre os 9 que vai ter que buscar, né? Tem algumas cidades que só tem realmente um distribuidor. Cidades pequenas só tem um distribuidor. Nova Iguaçu deve ter mais de um também. Tem um só. O Rio de Janeiro realmente é exagero, são 9. E aí, o que acontece? Ela vai ler a lista de documentos e vai ficar com aquele número de protocolo. Vai ter que, na vara da infância, preencher tudo novamente, o formulário, juntar a documentação e apresentar o número do protocolo. Porque quando ela estiver habilitada, depois da sentença, para o juiz colocar o nome dela como habilitada, vai precisar do número do protocolo. Por isso que eu digo que não dá para perder, porque o número de protocolo que a gente vai acessar ela novamente. Bom, isso é facultativo. Então, realmente, eu não vejo nenhuma necessidade de alguém preencher isso. E a outra preocupação que eu tenho é que as pessoas que peguem um número e acham que aquilo é um número de ordem. E aí, o que vai acontecer? Ela pegou o número 1101. Ela vai ver que vai ter gente habilitada que é o 2101. E vai achar que 1000 passava à frente dela. Mas, na verdade, a ordem é a ordem da sentença, não a ordem do protocolo. Então, eu acho que o pré-cadastro realmente não vê nenhuma utilidade prática da sua existência. Sobretudo porque acho que muita gente humilde, que não sabe dados sobre adoção, vai estar cadastrada a partir do preenchimento. Também tem um outro problema. As pessoas não sabem, em regra, os requisitos para adotar. Então, eu também acredito que vai ter um brasileiro que reside lá em Paris, residente em Paris, que vai preencher o formulário e o caso dele é de adoção internacional, não é isso? E ele vai achar, com aquele número, que ele está credenciado e pode fazer a adoção nacional. Então, como não tem nenhum esclarecimento de quem pode adotar, outro caso, a avó que quer adotar neto, que também é proibido pela lei, irmão que quer adotar irmão, que também é proibido pela lei. Então, como as pessoas não sabem os requisitos, eu acho muito perigoso fazer um pré-cadastro ou numeração, porque isso vai... Bom, a outra tela já está no registro, pode passar para a próxima. Bom, a outra tela é o registro de criança. Como eu falei, o Cadastro Nacional de Adoção vai começar por isso. A criança que é acolhida, não é que está apta à adoção, ela chegou na vara para acolhimento. A gente tem que preencher esse cadastro aí, que é o registro de crianças e adolescentes acolhidos, né? E a partir desses dados, quando ela ficar apta, a gente puxa já os dados que colocou quando ela foi acolhida para o Cadastro Nacional de Adoção. Aí, também, a gente tem alguns probleminhas, né? Porque tem algumas perguntas, todas as perguntas que estão em vermelho são dados obrigatórios. E a gente sabe que na hora que a gente está acolhendo uma criança, que a gente não sabe essas coisas que estão aqui, né? Por exemplo, se a criança está estudando, se a criança possui irmãos, se a criança possui filhos, no caso de adolescente, se é filho de um adolescente, se aquela criança acolhida é filho de um adolescente, se é caso possível de reintegração. Como a gente vai saber isso no momento do acolhimento? Não dá para saber. E também um absurdo, que é a última pergunta ali, PIA. Gente, o PIA é um plano individual de atendimento que é feito depois do acolhimento. Então, é claro que no momento do acolhimento não pode possuir PIA, porque ela está sendo acolhida naquele momento, né? Então, voltando à questão, todos os dados em vermelho são obrigatórios. Os dados pretos não são obrigatórios, mas tem que ser preenchido no prazo. Qual o prazo mesmo? 30 dias. E aí, se esses dados pretos não foram preenchidos no prazo de 30 dias, o juiz vai começar a receber alerta do CNJ. Aí eu vou perguntar para vocês, documento de identificação. Nem sempre a gente vai conseguir fazer identidade no 30 dias. Isso vai começar a piscar. Outra página, que continua o registro, não é só essa folhinha não, tem mais coisa. Bom, verificação dos dados não, porque aqui vai precisar também depois colocar CPF e identidade, mas o abrigo vai ter que fazer, e a gente vai ter que depois fazer a inclusão.
E também na hora do abrigamento, também muitas vezes tem isso também, né? Bom, esses dados aí que eu achei mais complicado. Todos os dados de saúde são obrigatórios e no momento do acolhimento. Quem sabe alguma coisa do Estado no momento que ela está sendo acolhida? Ninguém. Aliás, tem alguns casos de deficiência mental em que o laudo a gente vai descobrir talvez 2 anos depois, não é no início, porque são laudos que a gente não vai ter uma previsão médica do laudo rápido, né? Até porque é criança. E sendo paciente psiquiátrico, alguns laudos só dá para ver na adolescência. Então coloca lá, possui problema de saúde, sim, tratável, sim, crônico reversível, sim, reversível. Tudo que vai preencher isso vai ser o comissariado no momento do acolhimento, hein? Possui deficiência mental, sim, moderada, sim, severa, possui deficiência física, uso de medicação, normalmente na hora do acolhimento, quem vai saber se o garoto precisa de medicação. Possui laudo diagnóstico, possui doença infecciosa e possui dependência química. Então são dados que são considerados obrigatórios, que a gente tem entendido que é totalmente incompatível com o momento do acolhimento. Ou seja, esses dados poderiam até existir, mas ser para preenchimento futuro, né? Bom, aí preenchida a criança foi acolhida, pode passar por tela, a criança foi acolhida, está lá acolhida 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente quer andar com esta criança. O primeiro ícone que é o acolher, preencheu, ícone acolher. Tá, mas depois a gente não quer mais acolher, a gente quer colocar em adoção pelo cadastro, colocar em adoção em tudo persônico, colocar sob guarda sem fins de adoção, integrar o jogador, falecimento, maioridade e inativação. E temos essas possibilidades de andamento desta criança. Aí vocês perguntam para mim, se a gente está fazendo um cadastro e luta pelo cadastro, por que a gente vai colocar o andamento, adoção e luta persônica? Eu realmente acho meio incompatível, porque na verdade, a gente está fazendo andamento com o cadastro. Dificilmente vai haver adoção em tudo persônica de criança acolhida. Porque aqui a gente está falando de uma criança acolhida que andou. Então, eu realmente nem entendo muito bem essa tecla da colocar em adoção. Então, como é que a gente faz? Uma vez incluída e clicado no acolher, se a gente for dando andamento, a gente tem que usar o editar, que eu botei ali embaixo, usar o link editar, e ir passando com essa criança adiante, né? Que seria esses casos aqui, tá? Bom, registro, pode passar para o próximo. Registro de acolhimento, são os dados do acolhimento, e aí eu coloquei, então, uma letra pequenininha, que eu vou ler para vocês, mas a meu ver os motivos dados pelo sistema de acolhimento são ilegais, vários. Então, também não sei como alguém vai clicar naquele motivo, porque aí seria caso de nulidade total, né? Entre os motivos estão abuso físico ou psíquico contra a criança ou adolescente, ok. Abuso sexual, suspeita de abuso sexual, ok. Carência de recursos materiais de família ou responsável. Não tem estatuto que não pode acolher por carência de recursos materiais de família ou responsável? Isso não pode ser motivo de acolhimento. Conflito no ambiente familiar também não pode ser motivo de acolhimento, né? Brigou pai e mãe, brigou com a criança e a gente leva a criança embora. Não dá para isso daí. Consentimento da mãe e do pai. Consentimento da mãe e do pai também não dá. Ela chega lá na vara da infância e diz: meu filho é insuportável, faz tudo, eu quero ficar com ele. Não dá por consentimento para você fazer um acolhimento. Devolução de tentativas de colocação em família mal sucedida. Exploração sexual para fins de prostituição e infanto-juvenil. Essa é a pior de todas. Falta de creche ou escola no horário integral. Se a gente, olha só, a gente vai acolher por falta de creche ou escola em horário integral, essa para mim foi a pior, realmente disparada, a pior de todas. Pois é. Genitor abrigado com filho. Negligência ou orfandade. Pais ou responsáveis de dependentes químicos ou alcoolistas, prostituição dos pais, em tese, também não é motivo de acolhimento. A prostituição dos pais é motivo de acolhimento quando os pais estão levando os filhos para a prostituição. Não o fato deles serem prostitutos. Também não podem ser elemento aqui no motivo. Ou quando eles estão na prostituição e são negligentes com o filho, mas aí o motivo é a negligência e não a prostituição dos pais. Responsável cumprindo pena privativa de liberdade, responsável impossibilitado de cuidar por motivo de doença, risco de vida na comunidade, situação de rua, transferência de outro família e uso abusivo de drogas ou álcool. Então, assim, criou-se uma quantidade de motivos, a meu ver, muito extensa e que, inclusive, vai impossibilitar uma estatística real do motivo do acolhimento, né? Porque é um número muito grande de perguntas.
Inclusive, eu achei interessante porque não tem um dos motivos principais, que é abandono. Onde está o abandono? Não está como um dos motivos. Não. Não temos abandono. Não. É abuso físico ou psicológico e abuso sexual. Abandono não tem. Abandono pelos pais responsáveis. Desculpa, eu não vi. Abandono pelos pais responsáveis. Tem que ser o primeiro. Não, só um. Só pode colocar um dos itens. Isso te der mais de duas. Mas esse só permite colocação de um dos itens. Na verdade tem que ter um motivo, mas eu acho que especificar motivo demais acaba a gente não tendo a real conclusão de qual foi o real motivo de acolhimento. Porque muito deles pode entrar pela negligência. Não há necessidade de enrolar tantos motivos assim. Bom, aí vem o registro de guarda ou tutela. Pode passar para a próxima. Aí vem guarda ou tutela. Essa é uma inovação do cadastro que eu não vejo também nenhuma utilidade prática. Porque se nós formos perder tempo, a vara da infância, que já não tem funcionário, para registrar no sistema todas as guardas e as tutelas deferidas, que é muito mais do que as adoções, é muito mais que as adoções, somente para fazer estatística para o CNJ, porque isso daqui não teria nenhuma utilidade prática, porque ela saiu de guarda com a avó, com o avô, com o pai, com a tia, ou a tutela, essa tela praticamente só seria importante a níveis estatísticos, e poderia ser feita através da estatística da própria distribuição, porque quando a vara tombou o processo, tem lá guarda ou tutela. Então, pela própria distribuição, você já poderia fazer essa estatística sem a necessidade de inserção dessa. Então, vocês vejam o problema que a gente tem, e uma dúvida, porque também restou uma dúvida se aqui era para colocar guarda ou tutela de pessoas só acolhidas, que passaram por acolhimento. A gente ainda não tem uma explicação muito bem do que seja essa tela, tá? Porque se for só as pessoas acolhidas, pelo menos já reduz bastante a quantidade de guardas ou tutelas. Agora, se for a totalidade de guardas ou tutelas da vara, é uma coisa infinita. E aí vai prejudicar bastante. Bom, registro de adoção, essa é a parte interessante, que no cruzamento vai ter a possibilidade, ele ainda não está funcionando, eu não consegui, pode passar para a próxima, eu não consegui, é esse mesmo. Eu não consegui fazer ainda nenhum teste de cruzamento, porque não tem ninguém né, com migração de dados, mas você no cruzamento, por exemplo, a criança tem 8 anos, vai aparecer candidatos que colocaram 8 e que colocaram 6 e 7 e que colocaram 9 e 10, 2 anos a mais e 2 anos a menos, mas isso somente se o juiz quiser, porque na margem de 2 anos tem o sim e o não. Se ele não clicar na margem de 2 anos, só vai aparecer o preciso. Isso é opcional, não é uma coisa obrigatória. Também acho confuso, eu não concordei muito de colocar no cadastro a decisão do processo e a data de trânsito, porque isso pode dar rolo na hora do candidato mais antigo, se seria da data da sentença ou se seria da data do trânsito. A meu ver, eu acho que a gente só deveria adotar um princípio, não colocar os dois no sistema, porque isso pode dar bastante confusão, inclusive para o candidato que vai lá e vê, mas a minha sentença é antes, mas o seu trânsito é depois. A meu ver, eu acho que a gente deveria adotar um critério somente. Pode passar adiante. Bom, essa é a página de alertas que a gente vai receber. Esse é um dos problemas do cadastro, a meu ver, porque a gente vai receber tantos alertas, tudo que está errado aqui vai aparecer esses alertas, que eu temo que o juiz vai acabar simplesmente não ligando para os alertas, porque alerta é uma coisa que tem que ser pontual. Se você recebe 20 alertas por dia, ele vai acabar não lendo nenhum. Então, a meu ver, o alerta deve existir, mas nas coisas graves. Por exemplo, não está preenchido o RG da criança, a meu ver, não é caso de alerta. O alerta deve ser, você tem uma criança e tem um candidato e você não está fazendo contato com esse candidato. É um alerta grave. Agora, alerta de coisas ínfimas, isso dá margem a que ninguém dê mais. Né? Primeira vez, recebeu 20 alertas, leu os 20 e fez. Segundo dia, recebeu 30 alertas, fez. Quando chega no sétimo dia, o que acontece? Não vou dar conta disso, vou deixar contar. Bom, a área de acesso, pode passar para outra. Bom,
Aí tem aquela parte que a gente já viu no pré-cadastro. E tem uma outra parte que está em cima que chama área de acesso a pretendente. Aí o que o pretendente vai ver no sistema? Ele tem que colocar, passa para outra parte, por favor, para outra. Ele tem que colocar o CPF e o número do processo de habilitação para poder entrar na página. Aí muita gente pensou assim, mas eu vou ter acesso e vou ver todas as crianças aptas à adoção? Por esse sistema não verá. Porque por esse sistema a única coisa que ele verá é a ficha dele própria. Ou seja, a ficha com os dados dele e os dados do perfil de criança que ele assim deseja, tá? Eu gostaria de dizer que, nesse caso, tem uma parte que é interessante, que o pretendente, quando ele tiver acesso à sua página, ele só pode mudar uma coisa, que são os dados de contato. Então, com essa possibilidade dele mudar os dados de contato, a vara da infância não atualiza mais esses dados. Ele é que tem que ter a responsabilidade de mudar telefone, endereço e e-mail. Os dados de contato ficam abertos para o pretendente fazer a operação. Só isso. Perfil de criança não pode mudar. E profissão não pode mudar, só dados de contato. Não tem outra coisa a mudar a não ser os dados de contato. Tá? Vocês já viram na página de criança que também não temos foto, não temos vídeo, nenhum espaço para anexo. Não há também espaço para anexo de pretendentes, porque no primeiro CNA, pelo menos a minha vara tinha um espaço de anexo e aí eu escaneava o estudo social, o estudo psicológico e botava em anexo. Quando aquele pretendente ia voltar lá no Maranhão, o juiz já lia o estudo social e o estudo psicológico, porque já estava no anexo incluído no sistema. Nesse novo sistema não há espaço para anexos nem da criança e nem do pretendente. Estou falando neste momento. Como é um sistema que ainda está em evolução, que não está implementado, pode ser que venha a ser alterado. Tá? No atual CNA, na parte criança, existe um anexo que na minha vara eu coloco atestado médico das crianças que têm problema de saúde. Então, como eu tenho 2 abrigos de crianças especiais, que é o MECA e o Lourdes, eu faço inclusão neste anexo desse atestado médico. Nesse novo sistema não tem anexo, então também eu não poderia colocar detalhadamente a questão de saúde, porque vocês têm que convir que a história do sim moderada, sim grave, sim reversível, sim irreversível, ninguém vai conseguir entender o que a criança tem, porque não tem uma coisa clara do que aquela criança teria. Ainda vamos ter alguns problemas de classificação também do infecto contagiosa, se não é infecto contagiosa, porque vocês repararam que não tem mais HIV. Eu não sei se o HIV vai entrar no infecto contagiosa, eu não sei o que vai entrar, porque oficialmente a gente só tem deficiência física, deficiência mental e não tem a especificação ali não temos problemas de saúde, tem os problemas de saúde. No problema de saúde tem especificamente HIV? Não. Pois é, isso que eu estou te falando. Como a gente não vai ter o anexo, a gente não vai ter uma precisão muito grande das questões de saúde da criança. Como eu acho o anexo muito importante, tanto da criança quanto do pretendente, porque isso evita. Por exemplo, mês passado, eu fiz uma adoção com Luciane em Goiânia. O casal foi para Goiânia. A juíza me ligou. Eu preciso de estudo psicológico para analisar. Eu tive escaneado o processo e mandar para ela. Normalmente, que minha vara eu não arquivo o processo de habilitação de quem não adotou. Se fosse na primeira, na segunda e na quarta vara, o processo já estava no arquivo. Eu ia ter que pedir para desarquivar, ia demorar 2 semanas para chegar, para eu poder te fazer a cópia do exame médico. O que acontece? Na minha vara, os processos de habilitação de quem não adotou não vai para o arquivo, não vai para o arquivo. Eu criei um arquivo, uma pasta JECA, que eu coloco todas as habilitações de quem não adotou, porque toda hora a gente precisa pegar esse processo e está ali, eu não preciso pedir desarquivamento para demorar uma semana ou mais para chegar, né? Então eu faço isso. Em compensação, na minha estatística, eu estou no ferro, porque a minha estatística diz que esse processo não está arquivado, porque não está no arquivo geral, porque está dentro do fórum. Então é outro problema. Que processo é esse que tem sentença que não está no arquivo?
A nível estatístico para a gente é uma bomba, mas de qualquer maneira, entre estatística e a praticidade do dia a dia, eu opto pela praticidade do dia a dia, não quero saber de estatística nenhuma. Bom, aparece aqui, eu botei, né? Aparece na tela do pretendente com o perfil da tese desejada, mas só pode alterar os dados do contato. Caixa, postal, e-mail, telefone celular, residencial, endereço web, fax e telex. O telex, eu juro que eu morri de rir. Eu nem sei se existe. Não existe mais, não. Mas está lá no sistema. Eu acho que nem existe mais fax também, gente. Mas assim, pode ser que exista. Agora, telex, eu confesso que eu acho que eu não... Ela tem isso, telex. Eu achei engraçado, porque é um sistema novo, né? Telex, eu achei diferente também. Eu não sei nem como é que passa um telex para alguém. Tem no Museu do Telefone, tem um. Não sei. Como é que passa um telex para alguém? Eu passei muito na minha Não sei, juventude. eu não sei. Eu acho que eu já nem sei mais passar fax, mas telex eu realmente não sei. Não fala assim, pode não passar baixa a idade, não Bom, fala. o que eu queria colocar é que qual a vantagem que a gente tem no sistema do Rio de Janeiro, do módulo criança e adolescente, em relação ao sistema que está sendo adotado no CNJ para crianças acolhidas. A vantagem é que no sistema que a gente tem hoje no Rio, que é só estadual, os dados são implementados pelo abrigo. O abrigo tem senha, o conselho tutelar tem senha, o promotor tem senha, o juiz tem senha. Então, sabe aqueles dados que ficaram em preto e que tem que ser completados em 30 dias? No sistema CNJ, quem vai ter que completar é o judiciário. O abrigo não pode complementar. Então, isso eu acho uma falha, porque a partir do momento em que quiseram fazer um sistema completo, com muitas perguntas, porque está completo, tem muitas perguntas, o ideal seria que dar acesso para outras pessoas atualizarem os dados da criança. E quem melhor do que o próprio abrigo para fazer isso? A própria equipe técnica do abrigo é a pessoa mais indicada para fazer a utilização daqueles dados. Então, assim, fica a minha preocupação com o novo CNA dessa questão. Estamos criando um sistema com muitas informações em que ficou tudo por conta do judiciário preencher. Estamos criando. Temos condições de preenchimento disso tudo, do Oiapoque ao Chuí. A gente está falando de um país de dimensões continentais. Tem lugar que não tem telefone. Tem lugar que não tem telefone, tem fórum que não tem telefone, que só tem um funcionário. Teve uma vez que eu liguei para o interior da Bahia, que ninguém atendia o telefone, eu consegui o telefone celular do juiz, aí liguei para ele e falei, mas ninguém atende o telefone, é que só tem funcionário, aí ele deixa fora do gancho, porque eu olho e trabalho, eu atendo o telefone. Aí, então só tinha um funcionário no fórum, e aí para ele poder trabalhar, ele tira o telefone do gancho, então ninguém consegue, a vara fica absolutamente incomunicável. Então, assim, isso fica essa questão. Então, assim, eu acho que um sistema em que nós pudéssemos contar com outros parceiros do direito ficaria mais atualizado. Porque a minha dúvida, já vou tirar, a minha dúvida é, hoje também a gente reclama que o CNE está desatualizado. A gente está criando um sistema com maior número de dados. Estará atualizado daqui a 2 ou 3 anos? Porque se ficar desatualizado, o que vai acontecer? Vamos ficar novamente sem CNA. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho. Agora, por que nós não apresentamos o MCA? Porque quando foi feito os 5 workshops no país, o foco não era o CNCA, o foco era o CNA. Então, nenhum estado, eu estou falando do nosso, mas, por exemplo, o estado de Santa Catarina, que tem o CUIDA, ele também, os agentes, os abrigos, também podem preencher os dados. Mas eles não apresentaram também o seu sistema, porque naquele momento o que foi dito é que o CNJ faria um sistema próprio, que não ia comprar nenhum sistema de ninguém, e o foco seria primeiro implementar o CNA e depois, se fosse o caso, implementaria o CNCA. Então, mudou muito essa questão e para mim está muito confusa essa questão se a gente vai conseguir manter isso atualizado. Eu acho muito difícil a gente conseguir manter isso atualizado. Pode falar. Quando eu estava lá no CNJ, e pelo que eu entendi, que um dos problemas do cadastro é que a equipe técnica tinha que preencher vários cadastros, não era só o CNJ. O CNPA, ele deu o nome que eu me lembro agora. Que a vantagem deste cadastro é que ele ia se comunicar com os outros, inclusive com os dos abrigos, por isso que
Não, olha só, não é assim, eu não sei qual são nos outros estados, eu posso falar para o do Rio de Janeiro. No caso, o MCA, o judiciário não preenche nada. O MCA no Rio de Janeiro é todo preenchido pelo abrigo e pelo Ministério Público. Não. Ok, Sim. então a gente não tem dois Mas trabalhos, porque a gente não preenche hoje. O que eu entendi é que o CNJ atual, ele vai se comunicar como se ele buscasse esses dados que já existem nesse outro cadastro, entendeu? Não, ele vai puxar os dados que já existem no CNCA velho. Ele não pode puxar nenhum dado do MCA, até porque o sistema é incompatível, isso não é possível. O que ele vai puxar é o dado do CNA hoje, do CNCA hoje. Quando ele puxar, vai estar tudo incompleto, porque o número de dados é 3 vezes maior do que o que já existe no cadastro atual. Então a gente vai ter que olhar um por um e atualizar todos eles. E só o judiciário. A grande questão é por que não dar senha para os abrigos fazerem a atualização. Porque quando o sistema migrar, vamos dar um exemplo, na minha vara vai migrar 300 pretendentes e vai migrar 200, menos de 200 crianças, 100 crianças, mais ou menos. Quando migrar, o dado que vai migrar é 1/3 do dado que vai ter aqui. Eu vou ter que olhar um a um e completar os 2/3 faltantes, porque o número de perguntas deste cadastro é muito maior do que o cadastro existente. Então, eu vou ter que completar. Até aí, tudo bem. Só que esses dados eles se movimentam. Entra criança, sai criança evade, volta, vai adotada, volta na devolução. Então, esses dados são dinâmicos. E esta atualização ficará sempre a cargo e sobre responsabilidade do judiciário. A gente está falando do judiciário do Rio, que efetivamente é um dos melhores do país. Mas quando a gente faz um cadastro desse porte, a gente tem que pensar nas varas que não existe equipe técnica. E eu não preciso ir muito longe. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul não tem psicólogo. Só tem assistente social. É um dos maiores estados do país. E com dinheiro. Não estou falando do Amapá e do Acre, não. Eu estou falando do Rio Grande do Sul. Tá? Mês passado eu fui pegar uma habilitação de um casal interessado de adotar de crianças do Rio e caí para trás com a habilitação, porque a habilitação tinha 4 linhas da assistente social do CREAS. Não tinha estudo psicológico e eu pensei que tinha sido erro. Liguei para lá e falei, mandaram só uma página, é só isso. Não tem mais nada. E o casal está habilitado para 3 crianças de 0 a 11 anos. Uma brincadeira. Em que se tem 4 linhas dizendo que tem dinheiro para sustentar 3 crianças. Ponto e acabou. Então, assim, quando a gente fala desses dados, eu acho que a gente tem que ter um cadastro completo. Eu acho que o CNA, que ainda existe, tem poucos dados. Quanto mais dados a gente tiver, mais a gente vai conseguir que uma criança se encaixe que um pretendente se encaixe no perfil daquela criança. Mas a gente também tem que pensar na questão prática. A questão prática é, vamos conseguir manter esse sistema 100% atualizado? Se isso ficar somente nas costas do judiciário, eu realmente, do jeito que o judiciário está, infelizmente, essa é a realidade. A equipe técnica está se ruindo. Vou lhe dar mais 2 exemplos aqui. Depoimento especial. Sabe o que é o depoimento especial das crianças nas salas de depoimento? Implementado este ano, 2018. As equipes técnicas terão, é obrigatório, terá que tirar pessoas da equipe técnica para fazer o depoimento especial. Esta semana, criado pela resolução do CNJ, acolhimento da vítima no processo criminal. Vara criminal, juizado criminal, violência doméstica e vara de adolescente infrator. Terá que ter plantão para acolhimento da vítima, onde acharemos psicólogos para cumprir 24 horas de plantão de acolhimento da vítima. Então, assim, a gente cria leis, na verdade a União cria leis e coloca para o Estado falido, que é o nosso Estado, administrar as exigências legais. A lei de depoimento especial, você me pergunta, a lei de depoimento especial é boa? Eu acho ótima, mas cadê os psicólogos e assistentes sociais para ir para todas as salas de depoimento especial no Estado do Rio de Janeiro? Não temos. Vai se tirar de onde? Das varas de infância, das ETICs.
vai ter que sair de algum lugar, da violência doméstica, do juizado criminal. O Rio de Janeiro não pode fazer concurso público, está proibido, por causa da intervenção. Não pode aumentar gasto, está proibido de fazer contratação de perícia. De onde vai sair isso? Vai sair do dia a dia dos processos. Então, assim, se os abrigos têm equipe técnica e pode ajudar no preenchimento, eu acho que seria o ideal. Não precisa mudar o projeto. Basta você dar uma senha para os abrigos, uma senha reduzida, para ele fazer os preenchimentos atualizados e atualizar os dados. Isso aí acho que é uma coisa que deveria ser viável. Fala, sabe? Pra cima. Alô, Mônica, é só para registrar, o MCA, ele foi oferecido. Eu estava na reunião do dos oferecimentos. Nós somos facinhos, nós nos oferecemos. O MCA, ele é gerido hoje, tecnologicamente, dentro do Ministério Público. Mas é uma política pública criada com dinheiro do Estado do Rio de Janeiro, que é pouco do Estado do Rio de Janeiro, e que está sendo implantado em outros estados igualzinho. Porque outros estados estão copiando a tecnologia e fazendo exatamente o que tem que fazer. Então, mas o MCA, a inteligência dele justamente é essa, de todas as pessoas que estão envolvidas com a Por isso que eu história da trouxe o objetivo do MCA, que era ele. Então, ele foi oferecido, e na época que eu participei desse oferecimento, a desembargadora da Conceição Cunha era a coordenadora da infância da magistratura daqui, nós nos reunimos. A impressão que eu tenho é que a magistratura, ela acha que ela tem que resolver, ela tem que matar isso também, e há um certo orgulho de resolver. Só que compra para ela algo, primeiro, que ela não vai conseguir dar conta, e segundo, que é uma responsabilidade que não é só dela, é que de todas as outras instituições. Então, eu não sei se é vaidade institucional. Mas, na verdade, o objetivo... Olha só, quando a gente sai do Código de Menores que vem pro ECA, a grande diferença é essa. São todos os operadores de proteção em prol da criança. Se a gente não consegue utilizar os operadores, a gente não consegue utilizar o Conselho Tutelar para lançar os relatórios, se a gente não consegue utilizar o abrigo para colocar no relatório e deixa tudo a cargo do Judiciário, pode até ser que no primeiro momento, foi instalado em 2018, 2019, está tudo tinido, foi tudo renovado. Mas a gente tem que pensar no programa para 10 anos, para 15 anos. Conseguiremos nós termos pernas para atualizar e deixar 100%? A meu ver, é muito dado que tem no sistema como atualização frequente para ficar tudo nas costas do judiciário. Né? Eu não vejo nenhum problema de você dar senhas reduzidas para setores dentro do cadastro, né? Para fazer essa atualização. Então, eu tenho no cadastro, é só isso. Vou botar. Só um minutinho. Vou botar. Só para eu estar aqui. Eu acho interessante do que foi falado. Nós estivemos pela primeira sucessão do Nova Iguaçu, junto com outras sucessões, junto com o corregedor-geral do TJ atual, e debatendo alguns assuntos, levando algumas demandas sobre a questão dos advogados em temática geral. E toda vez que eu ouço a senhora falar sobre essa questão da demanda, da necessidade, ele levantou questões interessantes quando nós começamos a questionar quanto à eficiência em algumas varas. E ele levantou, olha, vamos observar, estávamos beirando agora há pouco uma reforma previdenciária. Os melhores funcionários que a maioria dos juízes tinham, com medo da reforma, queriam se aposentar antecipadamente. Então tivemos a diminuição do contingente da serventia. Não temos, como foi falado agora há pouco, concurso. Então a serventia ela está reduzida. Eu fico imaginando, nós tivemos uma palestra na seccional há alguns meses, que uma outra juíza virou e falou, levantou uma questão interessante, falou, olha, o cadastro, o CNA hoje, nós temos a dificuldade que a senha está à disposição do juiz. E alguns juízes, por falta de tempo, por falta de habilidade, acabam passando aquela responsabilidade para uma terceira pessoa. Ou um estagiário, ou um outro serventuário de confiança, para fazer essa inserção de dados. Até porque não teria condição física, não teria condição humana do próprio juiz fazê-lo.
Então, para analisar, quando você liga para o habitante, olha, liga a primeira vez, não consegue falar, mas está ali, está ele na listagem. Você está em comunicação com ele. Tentou a segunda vez, não conseguiu. Tentou a terceira vez, não conseguiu. Será que você desmarca a produção? Tira ele da fila. Hoje nós temos essa problemática, a questão de preenchimento de cadastro, na movimentação do cadastro. Eu fico imaginando se hoje, com a realidade que nós temos, já está complicado desta forma. Caótico. Imagina, eu estou abismado com a quantidade de informação que vai ter que ser inserida ali e deixada à dispensa somente do judiciário. Então, isso é uma problemática que precisa pensar, precisa analisar. E na verdade, quando a gente vem com o estatuto, né, o objetivo do estatuto é justamente todo esse entrosamento. Para que a gente tem os conselhos municipais, os conselhos estaduais, o conselho tutelar, as ONGs, os grupos de apoio à adoção? Se a gente não pode traçar parcerias e leva tudo para si. Então, esse é um problema. Isso também, sabe, foi uma discussão na nova lei 13.509 quanto à questão do apadrinhamento, em que, graças a Deus, passou e a gente fez uma votação em Brasília dos grupos de infância e a minha tese passou, mas apertada, da questão do apadrinhamento, porque a metade quase que estava ali queria que o apadrinhamento ficasse única e exclusivamente no judiciário. Quando a gente falou, não, o apadrinhamento existe em vários municípios do Brasil e que o apadrinhamento já está previsto por lei municipal e está a cargo dos conselhos tutelares, dos conselhos municipais. Para que a gente vai pegar essas leis já existentes em locais que está dando certo e trazer o apadrinhamento 100% para o judiciário tomar conta? E isso foi o motivo de uma briga homérica, uma polêmica. A votação acabou ficando 55% a 45% e acabou passando que a gente não vai gerir o apadrinhamento, a gente fiscaliza o apadrinhamento, ou seja, em casos de problemas, que é assim que passou na lei, isso vai ser trazido para o judiciário. Mas isso foi difícil, porque ainda o judiciário é muito centralizador, isso é fato, é muito centralizador. Com relação às senhas ainda, essa questão da disponibilização das senhas, vai haver disponibilização de senha para o MP, vai haver disponibilização de senha para a Defensoria Pública, mas a gente que estava lá como sociedade civil, eu e Lula, aqui só, né, que tivemos lá, tinha mais algumas pessoas da GAS lá, não tinha pressão de senha para a gente, pelo menos consultivo, não é para mexer no cadastro. E outra questão, se há possibilidade de senha para o MP e para o MP tem função, né, de curador do territorial, mas para a DP tinha que ter para jogar. Mas isso é um papo nosso, para a OAB. Agora, essa questão que você falou, é óbvio que tinha que ter senha para os outros atores que estão capitaneando determinadas ações, para eles poderem complementar isso e não ficar tudo a cargo do judiciário. Porque lá no curso de formação, ficou bem claro que aquilo ali era instrumento para fomentar a política pública. Portanto, fez sentido para quem estava lá, pelo menos os instrutores nos fizeram acreditar, que aquela quantidade de informações, apesar de parecer uma coisa muito grande. Muito Mas difícil. eu concordo até com a quantidade de informações, eu não estou nem dizendo isso. O que eu digo é que nós não damos conta de preencher aquela quantidade de informação. Então a gente precisa de ajuda. E quem pode nos ajudar? Os atores. Nesse ponto da rede. Da Ana, quando eu sou comissário na qual, quando eu termino, assim, vai ter que ter um funcionário só para isso. Precisa ter alguém no teu cartório que vai ficar a cargo do sistema integrado. Olha só, não temos condições, porque no meu cartório, a grande maioria, inclusive, não tem formação jurídica. E o meu cartório hoje está lotado de estagiários, como deve estar acontecendo também no Iguaçu, cuja rotatividade é absurda. No caso do Rio de Janeiro, os estagiários não ficam 6 meses. Arrumam um escritório para ganhar mais e são embora. Então, isso é fato. Hoje, a minha vara, ela tem 6.000 processos e 1,5 milhão de habitantes. E eu tenho 4 comissários. Então, eu não tenho como pegar um comissário e deixar exclusivo para fazer preenchimento do cadastro. É essa a situação.
Então, assim, e a gente, o Conselho tem inúmeras funções. A gente já está deixando de fazer, e é fato notório, as fiscalizações em bairro. Porque se eu mandar minha equipe de comissário, que só tem 4, fazer uma fiscalização noturna, eu tenho que dar folga no dia seguinte. O pessoal trabalha à noite, eu vou ter que dar folga no dia seguinte. E aí, quem trabalha no dia seguinte? Nas emergências. Então, o que a gente quase não tem feito fiscalização noturna para esse motivo. Aí também recebe reclamação, tem baile lá, baile carros. Além de segurança, também está difícil entrar nos bailes. Mas assim, não temos pessoal para isso. Não temos. E assim, infelizmente, não temos uma perspectiva de melhora, temos que dizer isso. A gente tem alguma perspectiva de melhora de concurso público? Não, nenhuma. Muito pelo contrário. O Estado ainda está sob intervenção. Previsão de intervenção para o ano que vem. De renovação da intervenção. Então, houve melhoria da economia que a gente pudesse pensar que vai ter concurso público, aumento de varas, etc. Não. Exemplo, uma das coisas que iria me melhorar o atendimento da minha vara era tirar o idoso da minha vara. Até alguma previsão de criar uma vara do idoso? O fato de criar uma vara do idoso na comarca capital iria desafogar 4 varas de infância. Mas não temos previsão de criar a vara do idoso. E eu não estou vendo perspectiva de melhora econômica, não só no Rio de Janeiro, como no país, a curto prazo. É triste dizer isso, mas a gente não está vendo isso. A economia está triste. E as demandas, a economia cai e as demandas sobem. É o contrário. Então, só aumenta o número de processos. Os funcionários se aposentando. Ninguém entra novo. A gente não tem uma perspectiva de melhora a curto prazo. Então, você dizer, não, só esse ano, no ano que vem, o Rio de Janeiro vai fazer contratações. Não estou vendo essa previsão. Não sei se eu estou sendo pessimista demais, mas eu realmente não estou vendo essa previsão. Bom, continuando, cadastro, eu quero 2 temas, vou para o tema seguinte, que é o tema de busca ativa. Pode passar para a outra página. Bom, todo mundo já sabe que a busca ativa, todo mundo já trabalha com isso. Vou fazer uma palestra mais dinâmica. Começou com o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, Convênio Familiar e Comunitária, que está escrito de 2007 a 2015, ninguém renovou o plano até hoje. O plano continua sendo 2015. A gente já está em 2018 e é o mesmo plano de 2015 que não foi renovado. Coisas também do país. Continua. O que diz o plano? Enfatiza a busca ativa de adotantes para crianças maiores e adolescentes, afrodescendentes com deficiência, com transtorno mental, vivendo com HIV e grupos de irmãos, dentre os outros. É isso que está no Plano Nacional, colocando a adoção, então, como uma política pública também. Né? A adoção pelo plano é também uma forma de política pública. Passa adiante. Vem a questão das adoções necessárias, que a gente mudou um pouco esse paradigma, de entender que é só crianças acima de 8 anos, até 10 anos atrás seria crianças acima de 5 anos, mas aumentou demais o perfil e hoje a gente considera necessária a adoção de 7 anos, hoje, por exemplo, tem fila de espera. Então, a gente colocou crianças acima de 8 anos, adolescentes, grupo de irmãos, criança com deficiências e ou enfermidade. Eu já tirei aqui também como adoção necessária a questão interracial, porque também já melhorou muito e já pode nem ser considerada uma adoção necessária hoje. Passando. Bom, a questão da busca ativa, eu coloquei várias etapas, porque todo mundo pensa que busca ativa é só a questão de procurar o candidato para aquela criança. E eu coloquei outras formas de busca ativa, que são os abrigos abertos, programa de apadrinhamento, grupo de apoio à adoção, mídia, internet, soluções criativas, Quero uma Família e apps. Pode passar? Esse pode ser difícil ver. Bom, como é a questão dos abrigos abertos? É uma das formas que a gente entende de busca ativa, que tem sido, às vezes, quase mais ou menos o mesmo número. Eu tenho conseguido muitas adoções através dos abrigos abertos. As visitações, que são feitas pelo grupo de apoio à adoção Ana Gonzaga, junto com os habilitados, ou já habilitados ou que já estão terminando o processo de habilitação. Através dessa preparação, que hoje tem previsão legal, na Lei 12.010, artigo 197C, e, aliás, isso está errado, já está na Lei 13.509, desculpa, tem um erro aí, é 13.509.
já tem previsão do contato com as crianças do abrigo como etapa obrigatória da habilitação. Pode passar. O abrigo de portas abertas existe desde setembro de 2014, portanto já tem 4 anos. É uma parceria da Terceira Virgem com o Grupo Ana Gonzaga. Essa portaria já sofreu alterações. Hoje, para se habilitar na terceira vara, tem que assistir pelo menos 5 reuniões dos grupos de apoio à adoção e pelo menos ter uma visitação pública. Pode passar. Como consiste essas reuniões? Primeiro é feita uma reunião com os habilitados, inscritos, para explicar a visita. Como é que é para explicar a visita? Porque os habilitados, alguns são bem sem noção e perguntam coisas que não podem perguntar. Então é feita toda uma explicação de como ele tem que se dirigir com a criança, não pode virar para a criança e perguntar se ela quer ir para a casa dele, não pode perguntar o que ela está fazendo ali, se ela apanhava do pai ou coisas do gênero. É feita toda uma explicação de como ele tem que se comportar. É feito um lanche, salada de fruta, sanduíches, sucos, de preferência coisas naturais. Alguns abrigos são bem rigorosos com a alimentação. E é feito brincadeiras. Os abrigos, pode passar? Abrigos de crianças especiais, já é um pouco adaptado, já que não pode participar de todas as brincadeiras, mas tenta fazer as brincadeiras de acordo com as condições físicas daquelas crianças e daqueles adolescentes. Passar. Outras atividades seriam festas, atividades culturais, atividades esportivas. Essa foto da atividade esportiva foi das Olimpíadas e as atividades culturais ultimamente estão a pleno vapor. O Teatro do Shopping da Gávea, que tem oferecido os tickets para a gente, concerto, fomos agora no dia 19, concerto na Candelária, de música clássica. Então, esses voluntários têm levado as crianças para fazer essas atividades culturais. Algumas crianças que nunca tinham cinema, nunca tinham ido ao teatro, que nunca tinham feito nada, que para elas é tudo uma coisa maravilhosa, ficam extremamente empolgadas. A festa de cima, que está na foto, é uma festa que foi feita também lá no Orfanato Santa Rita de Cássia. Pode passar. Bom, então, caso de sucesso de abrigo de portas abertas, esse está com som? Esse eu não sei se eu botei som, esse está com som. Tudo bom? Sou Mateu. Sou a Cláudia. Sou Simone. Felipe. Nós nos conhecemos no projeto de abrigo de portas abertas. Foi lá que a gente teve a oportunidade de conhecer esses lindos meninos, que tem 10 e 8 anos, e nos apaixonamos. O nosso perfil não era esse, né? Nosso perfil era criança de 2 a 7 anos. Mas com o projeto nós vimos que tínhamos condições de adotar qualquer criança, bastava ter um, né? E aí foi isso, muito amor envolvido desde o início, né? Foi muito amor envolvido e a gente viu desde sempre que eram nossos filhos e não tivemos dúvidas quando olhamos. Então essa possibilidade de olhar e se encantar faz toda uma diferença. Então esse projeto é muito legal mesmo por causa disso. Um beijo para todos e boa sorte. Obrigada pela possibilidade, boa sorte. Tchau. Então, esse caso não foi alguém que a gente divulgou para 2 crianças de 8 a 10. Na verdade, essas crianças estavam no abrigo, essas pessoas foram na visita pública, fazer visitação no abrigo, estavam com perfil de 2 a 7, não eram meus habilitados, eram habilitados da primeira vara que pegaram carona na nossa visitação. E chegaram lá, encontraram e viram essas crianças e como estavam com perfil de 2 a 7, não tinham muita noção das idades, porque elas não tinham criança na família. Chegaram à conclusão, como conheceram as crianças, que poderiam perfeitamente ampliar o perfil até 10 anos. Né? Então, é um caso que eu jamais acharia no Cadastro Nacional de Adoção, porque teria uma diferença de idade de 3 anos, não acharia nem pelo novo cadastro, porque elas estavam habilitadas para 2 crianças de 2 a 7, portanto, nem pelo novo cadastro eu acharia esse casal para fazer qualquer tipo de consulta. E elas foram lá conhecer as crianças e se adaptaram. Então, veja bem, a questão da busca ativa é fundamental que também os abrigos estejam abertos. Porque não adianta fazer busca ativa que ninguém possa ver a criança. Então, são coisas correlatas, ou seja, há necessidade de que os habilitados tenham contato com a criança, até para descobrir as faixas etárias. Porque eu já cheguei à conclusão que tem habilitados que não têm noção das faixas etárias escolhidas. Não tem noção. E a questão do sexo também. Por exemplo, nós tivemos um habilitado, que não está aqui no meu exemplo, e a mulher só queria menina, no máximo 2,
que fosse tinha que ser 2 meninas. Quando chegou no abrigo, adotou 3 meninos. Não gostou de nenhuma menina do abrigo, não se adaptava com nenhuma das meninas, só gostava de jogar bola, futebol e totó. E aí ela chegou dentro do abrigo, só fez amizade com os meninos. E chegou à conclusão de que aquela idealização que ela tinha de menina não correspondia ao desejo dela real, né? O único problema foi que ela já tinha montado o quarto todo lilás e rosa e ficou com 3 meninas, né? Bom, a outra forma de busca ativa seria o apadrinhamento afetivo, né? O apadrinhamento afetivo, que hoje está na lei 13.509, que já era um programa existente no Rio de Janeiro, mas hoje com a previsão legal pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Pode passar? Esse caso é um caso bem de sucesso, não houve adoção, na verdade esse menino tinha 14 anos quando houve o apadrinhamento afetivo. Esse menino estava no abrigo dos Aldeias SOS, completou os 18 anos, foi morar com a madrinha, da madrinha ele foi morar sozinho, hoje ele faz engenharia na Cefet e a madrinha é o ponto de referência dele. Aí você pergunta, mas a gente tem que visar adoção com apadrinhamento? Não, apadrinhamento, adoção. Não é isso que a gente visa. Alguns casos até de apadrinhamento vira adoção, mas esse não é a intenção do projeto. A intenção do projeto é que aquele adolescente, um garoto que era ótimo aluno do Pedro II, concursado, conseguiu hoje estar fazendo engenharia no Cefet e teve todo o estímulo da madrinha nos estudos, né? Que provavelmente se saísse aos 18 anos sozinho, era capaz de abandonar os estudos e não ter o incentivo que teve, porque a madrinha era bem professora, bem em cima dos estudos com ele, né? Pode passar. Inclusive, no início, ele passou para a Veiga de Almeida, e aí depois ele resolveu fazer outro concurso, passou para a Cefet. Ele passou em 2 concursos. Bom, pode passar. Bom, caso de sucesso de apadrinhamento afetivo, no caso esse caso aí, o menino que levou aquela pira olímpica na Candelária, que eu levei até uma susto, porque eu nunca mais tinha visto, não tinha perdido contato totalmente com ele, até que olhando a televisão lá, vejo lá o menino atleta, que era o João, já era um garoto terrível no abrigo, aprontava todas, entre elas quebrou a perna dentro do abrigo, que subiu na água, se despencou de lá, ficou com espino, era um garoto danado. E esse menino acabou sendo um caso de apadrinhamento, ele já tinha 2 irmãs, as 2 irmãs tinham sido adotadas, ele não, porque ele era terrível, e acabou esse padrinho gerando essa adoção. Hoje o menino, ele foi acender lá a pira olímpica, mas ele é atleta de esporte de corrida. Voltando a outra. Bom, e aí temos a busca ativa que a gente conhece no dia a dia, que seria, primeiro, divulgação das reuniões do grupo de apoio. O que é a divulgação? Chega lá o grupo de apoio nas reuniões mensais e fala, olha, estão disponíveis crianças assim. Não é o nome. Menina, pardas, 14 anos, com irmão negro de 10 anos. Isso. Tá? Essa divulgação está sendo feita nas reuniões. E-mail para o grupo de apoio à adoção. A gente não usa muito mais, mas eu coloquei. Hoje esse e-mail também se virou em WhatsApp, e os grupos de apoio têm WhatsApp coletivos, e acaba passando de um para o outro essa informação. Colocação em sites dos tribunais de justiça ainda existe, também é uma coisa antiga, que é colocar, a gente vai ver na página seguinte, colocar a lista de crianças aptas naquele estado da federação. O uso de redes sociais começou com o Orkut, hoje no Facebook, né? Ou por WhatsApp. E os sites e os apps. Pode passar? ANGAAD hoje, eu não sei se esse número está atualizado, acredito que não esteja, porque já teve outros grupos de apoio à adoção, mas eu achei interessante trazer essa planilha para vocês verem a dificuldade ainda da ANGAAD em regiões do país. Ou seja, o Sudeste é isso, roxo, mais de 50%, 54%, e a região Norte apenas 3%. Então, ainda falta muito grupo de apoio nessas regiões ainda para crescer, né? O próprio Nordeste ainda é bem pequeno também, tá? Pode passar. E aí a gente tem o que a gente chama de busca ativa tradicional, que é essa que eu coloquei aqui, o exemplo. É um exemplo real, esse exemplo eu peguei real, é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que se fala as siglas, menina, 13 anos, branca, saudável, faz acompanhamento psicológico. São dados sintéticos a respeito daquela criança, não tem muita explicação de quem seja. E depois a pessoa colocou o e-mail, que eu botei xxx,
que seria para contato, caso aparecesse alguém habilitado interessado naquela criança. Bom, vamos de novo. Esse caso aqui é um caso de sucesso que foi por e-mail, por isso que eu trouxe esse exemplo. Então, o caso da Silvana, está ali o e-mail, está ali em cima, né? O e-mail, qual foi mandado, e aí através desse e-mail que apareceu o casal. Essa menina no abrigo, na cadeira de roda, é irreconhecível, depois ela já andando com o andador, já andando com a prótese, e hoje, atualmente, que não faz mais uso de nada disso. É ótima, linda, maravilhosa, super inteligente. Vamos para o próximo, que ela vai dar um depoimento para a gente. Que ela adora dar depoimento, aí fica zangada se não trouxer. Eu tenho 8 anos, eu fui adotada com 4 anos. E tenho uma criança que é uma família e uma casa. E o que é família para você? O que você acha que é família? Quem ama, cuida da gente. Silvana é o máximo. A Silvana ama, a doutora Silvana, diz que quer ser advogada quando crescer. Fala o tempo todo que quer ser advogada, né? Vai ser a doutora Silvana. A Silvana realmente é uma gracinha, né? E ela adora dar palestra, e algumas vezes eu me divirto com ela. Uma das vezes que ela foi dar uma exposição na frente, que ela adora ir para frente no palco da exposição, ela reparou que no folder do congresso não tinha o nome dela. E aí ela veio revoltada falar comigo por que o nome dela não estava como palestrante. E ela pegou o folder revoltada e botou o nome dela, pegou a caneta, foi lá, botou um traço assim, Silvana, e botou ela como palestrante no folder, porque só tinha botado, estava só depoimento, não tinha o nome dela. Ela ficou realmente muito zangada não ter o nome dela no depoimento. E teve uma vez que ela chegou atrasada numa palestra no Leblon, na livraria, ela chegou, a palestra tinha acabado. E ela mora muito longe, realmente a palestra lá de Santa Cruz, a palestra no Leblon chegou, já tinha acabado, chegou toda ali, maravilhosa. Ela, doutora, Mônica, eu quero dar palestra. Eu falei, mas acabou, então faz o seguinte, você dá a palestra para mim, estava eu, outra juíza, eu falei, então vamos sentar, você dá a palestra, tinha 3 pessoas. Ela virou para a gente e falou assim, não, para 3 pessoas, eu não quero, eu quero para todo mundo, ou seja, não adiantou, porque a gente, 3 pessoas para mim, para outra pessoa, não adiantava, ela figura, né? Pode passar. Temos o tradicional, o que é ser o tradicional? O tribunal, no caso aí o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ainda continua fazendo isso, coloca a relação no site deles das crianças que estão disponíveis e coloca o e-mail da corregedoria de contato, né? É o que a gente chama de buscativa tradicional. Bom, vamos lá. Aí tem as buscativas que eu discordo, eu trouxe só como exemplo algumas buscativas que a gente encontra em sites do Facebook, que, a meu ver, colocam as crianças com violação à intimidade. Então, assim, realmente eu já tive que, infelizmente, neste caso, ligar para a pessoa para pedir para tirar, porque uma das crianças era minha, e passou por essa situação também. Bom, essa, no caso, eu chamo que é divulgação adjetivada. No caso, foi feita essa campanha desse adolescente de 16 anos, dizendo que ele era gay e dizendo que ele estava passando todo tipo de humilhação, etc. Tal, se não tinha alguém que quisesse ajudá-lo. Né? Pode passar pela outra. Aí tem as adjetivadas, que são as bonequinhas. Que a menina, ninguém esquece a buscativa para encontrar a família para a Bia, aquela garotinha especial do Pernambuco, que já está em casa com sua mamãe. É aquelas questões que, a meu ver, são muito piegas e muito caridosas, que eu não concordo com esse tipo de divulgação. Quem me conhece sabe que eu acho isso terrível. Passando para a outra. A outra seria o anjinho louro de olhos azuis, veio para cá encher o coração. Quero ver a primeira vez que o garoto aprontar dentro da casa, se ele vai continuar sendo um anjinho louro de olhos azuis. Então, na verdade, eu não gosto desse tipo de divulgação, porque eu nem acho que existe criança assim, né? Então, não temos como fazer essas divulgações, a meu ver, adjetivadas. Bom, aí vamos para a outra, o primeiro caso de divulgação via vídeo, que é do Rio Grande do Sul, na comarca, não esqueci agora. Farroupilha. Farroupilha, é isso. Eles vão estar no canal do YouTube, um canal aberto, mas embora seja um canal aberto, é um canal de pouca divulgação, não é uma coisa ampla de divulgação, e eles passaram a fazer vídeo das crianças, pouquíssimos vídeos,
O canal, além de não ter uma divulgação muito ampla, como se trata de uma cidade chamada Farroupilha, que tem pouquíssimas crianças, também são pouquíssimas crianças que fizeram os vídeos, né? Mas foi assim que se iniciou, né? Então, temos esse primeiro caso, pode passar a próxima, o canal que se chama Adoção Tardia, o nome do canal, www.adoçãotardia.com, produz vídeos. E esses, olha só, eu não concordo com divulgação de vídeo, mantenho a minha posição que não o faço, mas eu tenho que confessar que esses vídeos do Rio Grande do Sul são muito bem feitos, ou seja, não são vídeos piegas, não são vídeos de exposição às crianças, são vídeos feitos por uma pessoa que era de abrigo e que são vídeos mais elaborados, sem ser vídeo apelativo demais. Eu falava exatamente o que eu queria, apelativo, né? Bom, aí depois, seguinte, vem o Adote um Pequeno Tecelor, tá vendo que estão as datas, né? Que a gente vai, no caso de 2014, que é Rio Grande do Sul, vamos para o Pequeno Torcedor em 2015. O Pequeno Torcedor, também de Pernambuco, foi colocação do esporte, também discordo do programa. A colocação dos vídeos das crianças é no curso do jogo, né? Eu odeio isso, mas em suma, meu colega sabe disso, né? E começou no ano de 2015. O programa também tem um site, que é Adote um Pequeno Torcedor, que passou para a página seguinte, que é esse que é de 2015. E vocês vejam que os programas, em pouco tempo, tiveram muitos programas em pouquíssimo tempo. Bom, aí tem a Seja de PE, que é a próxima, eu coloquei 2016 porque eu não consegui ter precisão se é 2016, mas 2016 foi pelo menos quando eu tive ciência do projeto. No caso da Seja, tem divulgação de fotografia, são as crianças que já estão para adoção internacional, antes de se chamar o casal, ou seja, já não conseguiram ninguém na adoção nacional. E aí eles colocam, além das fotos, eles colocam os nomes das crianças, né? Aliás, esses aí é terrível, o garoto se chama Edi Jailson e o outro chama Edi Jackson. Realmente é terrível. Para mim isso já é bullying, só a colocação do nome, né? Mas em suma, aí tem essas fotografias, vai para o seguinte, tem o caso da Seja, foi aprovado pelo órgão especial, mas eles colocam uma historinha sobre aquela criança, não é só os nomes e as idades. Então, por exemplo, o Ed Jackson tem 12 anos, é bem tranquilo, gosta de praticar esportes e de aulas de informática. O Gabriel tem 10 anos, é uma criança alegre que gosta de capoeira e futebol, mas não gosta muito de matemática. Esse daí é interessante, que essas historinhas da Seja de Pernambuco, nem todas são maravilhosas. Quando a criança é meio terrível, tem conteúdo aqui também. Não é uma coisa assim, toda criança gosta de matemática, gosta de comer quiabo, não tem isso, de longe. Bom, esse daqui foi aprovado pelo Conselho da Magistratura em 21 de 8 de 2008, mas tem essa divulgação das crianças também, tá? Além das fotografias. É uma coisa que eu também não faço. Não gosto de colocar nome, não gosto de colocar foto, muito menos a historinha da criança. Bom, diante. Aí temos o programa Quero Uma Família, que vem em 2016. O programa Quero Uma Família de 2016 já é bastante interessante, na medida em que é um site fechado com senha e só habilitados podem acessar. Porque até então, o que eu falei antes, é tudo aberto. YouTube aberto, seja publicação aberta, tudo aberto, tá? Então, e o Adote um Torcedor mais aberto impossível, porque até dentro do estádio de futebol a probabilidade de ter um habilitado é quase nenhuma. Então, mais aberto é impossível. Bom, eu tenho bastante preocupação nos esportes, eu e Silvana já brigamos numericamente sobre este tema, porque hoje que eu conheço em jogos de futebol são torcidas organizadas de nível péssimo. Então, assim, eu também não quero divulgar minhas crianças para esse público, não quero. Quero Uma Família, a divulgação é feita através de um site fechado, os habilitados de todo o país podem pedir uma senha, desde que comprovem que são devidamente habilitados, e vão ter acesso às crianças disponíveis, né, com fotografias ou vídeos e dados de saúde daquela criança. Normalmente, as crianças com problemas de saúde têm atestado médico. É um problema, porque eu recebo inúmeros e-mails do Quero Uma Família que as pessoas não leem, é uma coisa inacreditável. Então, tem atestado médico com 20 linhas, aí a pessoa diz, mas é saudável? Então, assim, por favor, se alguém acessar, leia a página até o final, porque não tem como. Tem todos os dados ali, né?
No caso, por exemplo, do Eric, tem o vídeo, tem as fotos e tem um monte de atestado médico. E é um número de pessoas, o garoto é lindo e maravilhoso, realmente o menino é lindíssimo. As pessoas só veem a foto inicial, não leem o resto e ligam achando que a criança é saudável. É quem eu recebo mais pedido de informação. Bom, as características do programa, pode passar para a próxima. A história de adoção foi um caso que passou, cadê a Solange? Solange está aí. História de adoção, esse caso, eu trouxe o filme, trouxe só a foto. Foi um caso de sucesso via que era uma família. Era uma criança, bebê, recém-nascido, com microcefalia, e foi acessado pelo que era uma família, era um casal da segunda vara, não da minha vara, e aí pediu informações através do que era uma família. Por enquanto, também tenho que deixar claro que foi um caso que eu tive sucesso no que era uma família, não tive ainda outro. Mas, claro que teve outros, eu estou falando da minha vara, não tive outros, tá? Pode passar. Aí, em 2017, o Estado do Piauí começou a fazer a divulgação, as crianças especiais com foto dos problemas, né? E com também explicação, sonda nasal, aliás, o nasal com Z foi uma coisa horrível, mas é para alimentação, aguarda cirurgia, definitivo de gasto, tem deficiência física, precisa de acompanhamento 24 horas, calmo e gosta de música. E a divulgação através do GAG, essas divulgações todas é feita pelo grupo de apoio CRIA, do Piauí, com autorização, evidentemente, da Vara da Infância da capital. E parece que todos os casos do Piauí todos da capital do Piauí, Teresina. Vamos para o outro. Aí, em 2017, tiramos a campanha Esperando por Você, a campanha enorme do TJ do Espírito Santo, com vários vídeos das crianças disponíveis aptas à adoção. A meu ver, os piores vídeos que a gente poderia ter, realmente, de todas as campanhas, eu reputo os vídeos do Espírito Santo como os piores e mais danosos da imagem das crianças. Vamos passar adiante. Um dos meus casos é esse. Eu trouxe esse vídeo porque, para mim, esse vídeo é emblemático. Esse eu gostaria de passar. Alisson, eu tenho 11 anos. Eu gosto de brincar muito de bola, de pipa, jogar videogame. Eu sou muito estudante na escola e sou o terceiro melhor aluno da escola e eu gosto de jogar arroz, feijão e pimenta. Eu queria ter uma família, se adotar. Pode ser qualquer uma que aparecer pra mim. Eu ia dar amor, carinho, respeito. Você quer ser minha família? Estou esperando por vocês. Bom, no caso do programa Esperando por Você, o final é sempre igual. Você quer ser minha família, eu estou esperando por você, porque a campanha chama Esperando por Você. Então, as duas frases finais de todos os vídeos são idênticos. Não apoio esse tipo de vídeo, é uma campanha bem grande, mas acho que coloca a criança numa situação de muita exposição. Vamos embora. Adote um Boa Noite, esse é novo, de 2017, do São Paulo. Também não sei se vocês reparam que todas as crianças estão pintadas, maquiadas e com como é que é? Photoshop, são todas lindas, mas é perfeitamente claro o uso do Photoshop das crianças. A gente brinca que esse Adote Boa Noite não é compatível com a adoção, porque quem tem criança não dorme nunca mais. Então, esse Adote Boa Noite é a única coisa que não tem condição, porque se você adotar a criança, com certeza não terá muito boa noite. São duas frases incompatíveis entre si. Bom, são crianças na faixa etária já alta, de 10 anos para cima, tem um site e ali você consegue acesso a essas crianças. Também São Paulo, Guarulhos e Capital, acho que são as duas cidades. Bom, o próximo Adote um Vencedor, bem parecido com Adote um Torcedor do Pernambuco, né? E é uma parceria da Andrade com a primeira Vara da Infância e da Juventude. Não trouxe mais elementos, também tem site a respeito. Bom, mais inovador atualmente
Tribunal de Justiça do Paraná, que aqui tem um app tanto para iPhone como para Android. para os dois. O ADOT do Tribunal de Justiça é um sistema de informática bastante top, digamos assim, né? Eles lançaram, né, se você baixa o aplicativo, e aí vai ver as crianças aptas à adoção. Me parece, eu não tenho absoluta certeza, mas me parece que está aberto para todo mundo do país. Então, as crianças são a do Paraná, mas qualquer habilitado pode baixar o programa. Eu acho que a baixa do programa não é tão exigente quanto quer uma família que tem que enviar a documentação. Acho que é menor o número de documentos a enviar, tá? Mas parece que está aberto. Bom, pode passar para a próxima página, foi feito em seguida do ADOT, o juiz de Mato Grosso do Sul. Então, o ADOT passou também para o Mato Grosso do Sul, mesmo aplicativo. Então, hoje, o aplicativo ADOT é utilizado por Mato Grosso do Sul e Paraná, mas é de autoria do Paraná, tá? Na verdade, o ADOT foi criado Android e iPhone ao mesmo tempo, tá? Então, as crianças são desses dois estados, mas os habilitados podem ser de outros. Eu estou falando isso porque realmente eu quero uma família para conseguir se cadastrar, tem muita documentação para enviar. Me parece que essa daqui é uma documentação mais simples. E aí vamos ao próximo, que seria um outro aplicativo do TJ Rio Grande do Sul, aplicativo bem recente. Eu não sei se já está funcionando para iPhone, porque eles lançaram primeiro somente Android e iam lançar o iPhone na semana seguinte. O do TJ Rio Grande do Sul não é sofisticado, até que não do Paraná, mas foi feita uma parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, que criou o programa. A PUC fez a criação do programa e só foi lançado o programa depois, demorou bastante o lançamento, depois que o Tribunal de Justiça incluiu no sistema todos os vídeos. Então, está bem atualizado. Então, todas as crianças do Rio Grande do Sul estariam dentro do programa. Depois, tudo foi lançado e eles fizeram o lançamento. Paraná foi ao contrário, eles foram incluindo as crianças no decorrer do lançamento. No caso do TJ Rio Grande do Sul, só está aberto também este programa, tanto de um quanto de outro. Somente habilitados podem ter acesso. Vamos do outro. O caso mais recente, também com pouco tempo, um monte de programa foram surgindo. O outro foi do TJ Santa Catarina, não está lançado, será lançado agora em outubro. Santa Catarina tem um programa de acolhimento, um sistema de acolhimento parecido com o MCA, se chama Cuida. O MCA é melhor do que o Cuida, mas é bom também o Cuida. A vantagem do MCA é que tem muito espaço para botar anexos. O Cuida não tem tanto espaço para anexo, o resto é bem interessante também. E o Cuida abriu para os pretendentes visitarem as crianças que estão no sistema. Com a única diferença, no caso de Santa Catarina, só está aberto para habilitados de Santa Catarina. E é diferente do Rio Grande do Sul, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. No Cuida só entra pretendente de Santa Catarina. Eles estão pensando se vão abrir para outros habilitados do país, mas por hora só os habilitados de Santa Catarina que terão senha no sistema. E essas senhas serão dadas em outubro deste ano, tá? Na verdade, o estado de Santa Catarina, não sei se alguém já adotou alguma coisa de Santa Catarina, mas é um estado bastante sui generis, porque os habitantes de Santa Catarina adotam Santa Catarina e as crianças de Santa Catarina ficam em Santa Catarina. Então, assim, não há muita abertura para outros estados da federação. Digamos, é um estado autossuficiente de crianças e adotantes. Outros adotantes de outro estado não é a criança sai. Eles praticamente resolvem seus problemas dentro do estado da federação, né? Alguns acham que é bairrismo, não sei, mas a verdade é que poucas crianças de Santa Catarina saem de lá e os habilitados de lá também não saem para outros estados da federação. Bom, encerrando, vou deixar uma frase: cada geração de crianças oferece à humanidade a possibilidade de reconstruir o mundo e que cada um de nós tentemos dar nossa parcela na nossa vida para esta mudança. Agradeço o convite. Pode passar o último, se quem quiser contato, através do e-mail, estou deixando meu e-mail,
E estou aberta a perguntas, caso alguém queira fazê-lo. Alguém quer fazer uma pergunta? Tema bem interessante. Quer despachar? Quer despachar é ótimo. É interessante, doutora Mônica. É bem interessante. Eu queria deixar só um breve relato de tudo que a senhora falou agora. Eu achei bem interessante porque nós aqui em Nova Iguaçu, a Ana Lúcia está ali, eu perturbo tanto a Ana Lúcia, tadinha, né, Ana Lúcia? Como eu perturbo você às vezes, né? Mas aqui em Nova Iguaçu nós temos uma questão bem diferenciada, porque nós temos aqui a Casa do Menor apoiando a atividade da Vara da Infância e Juventude. E nós temos uma relutância muito grande aqui quanto a essa questão da Casa do Menor. O Padre Renato, ele é uma pessoa muito fechada quanto a isso. O Padre Renato, ele tem aquela visão ainda de patronato, né, da criança chegar à instituição de acolhimento e ficar na instituição de acolhimento até os 18 anos e sair da instituição já com uma profissão, por menor que seja a formação que ele tenha, mas tenha uma profissão. E eu fui convidado a participar de um evento juntamente com a Casa do Menor, consegui uma abertura que a Ana Cristina estava falando, a Ana Cristina debatia muito essa questão, essa dificuldade dessa abertura, a questão do abrigo de portas abertas, essa questão das portas abertas. Nós estamos lutando, né, Ana, quanto a essa questão. E numa atividade que só a Casa, só para vocês terem uma noção, não sei se todos conhecem, acredito que a grande maioria deve conhecer, a Casa do Menor, ela tem uma movimentação tão grande que vem pessoas de fora do país para trabalhar como voluntário. Poucas são as pessoas da própria região que atuam dentro da Casa do Menor. E ele me convidou a participar, através do EBDFAN, participar de uma atividade deles, que era deles e somente para eles. As atividades são assim, as movimentações são assim, simplesmente para filmar e apresentar investidores. E nessa questão, a temática do painel foi a seguinte: a adoção como ferramenta de combate à violência. E a psicóloga responsável das atividades da instituição de acolhimento, ela presidiu o painel e ela tomou a iniciativa de falar, ela falou de tudo de uma forma tão ampla, tão bonita. Só que no final ela cometeu um grave equívoco. Ela virou: eu não sei responder essa pergunta. E ela falou do afeto, falou do amor, falou do carinho, falou da necessidade, falou de tudo. E ela virou e falou: eu não sei responder se a adoção serviria. E quando ela me passou a palavra, a primeira coisa que eu falei para ela: olha, você já respondeu. Você só não concluiu, mas você fez a sua resposta, você teve a sua resposta. Porque a maior importância da adoção, quando nós falamos, olha, que coisa linda naquele vídeo, a menininha falando: eu quero amar. O menininho falando: eu quero amar, eu quero ter carinho, eu quero dar carinho. Olha só, a pessoa que mais precisa quer doar, né? E eu virei para ela e falei: olha, a maior importância é essa, é o vínculo desse afeto, é esse carinho, é esse amor, é esse alicerce que ele vai ter dentro daquela família. E isso é extremamente importante. E a cada dia mais nós temos que estar lutando por essas oportunidades mesmo. Eu agradeço então a oportunidade. Calma, criatura. Eu vou chamar o Lula, vou chamar a Silvana Morales para entregar as moções para você, para a doutora Mônica, calma. Esse bebê precoce. Uhum. Desliga nunca. Tira pra mim, por favor.